simplista. Ah, não, matou, então... Mas não é Tem qualquer todo um morte. contexto, O que esse pai Tem um porquê fez? antes, O que sim. ninguém olhou por eles. Sim. E eles foram calados. E o crime que eles sofreram? Também não se fala. E agora sobre o caso do Puff Daddy, que tá tendo, assim, uma super, né, repercussão. Então, esse, ele né? tá preso. Tá então, preso, assim... Já faz um tempo já. ele tá preso faz um tempo. E fez aniversário lá e você no acha sistema que... prisional. Aí, né, disseram que eles pegaram... Essas fitas, elas realmente existem? Existem. Tá. Existem, foram periciadas. Elas são provas cabais. De novo, o que acontece com o Puff Daddy hoje? É saber se ele vai aceitar uma transação penal, aceita, sei lá, pega 30 anos, ele sairia com 80, ou ele vai para o tudo ou nada, e o que o Ministério Público Federal está pedindo? Prisão perpétua. Então ele pode pegar a prisão perpétua, principalmente pelos crimes de tráfico internacional de pessoas, e essa questão de crianças, tudo isso é real? É real, e eu tenho os processos, eu vi. Então tem vídeos ali que consegue provar que é coisa feia mesmo, assim, não é... E tem outras pessoas famosas envolvidas. Então, o que acontece? Falar para vocês. Nenhum desses grandes famosos tem prova nenhuma contra eles, tá? Tem muito, eu vi, porque você tinha... Tem muita falação, muita história. Você tinha as white parties e as freak offs. Isso. Então, assim, os famosos eram convidados para as white parties. As festas bonitinhas. Eles ficavam nas freak offs depois? Não se sabe. Já saiu a lista, né? Assim, não oficialmente, mas, por exemplo, eu tenho acesso à lista, porque eu vi vários processos, eu recebi, e não tem nenhum nome de nenhuma celebridade que se coloque como vítima. Tá, que ele teria abusado. Tá. Então, fala muito, a Rihanna foi traficada. Justin Bieber. O que acontece? Como é que funciona a lei? Se você, de fato, passou por isso, você tem que denunciar. Sim. Essas pessoas não fizeram nada. E aí, Juju e Diogo, Puff Daddy, Rihanna, Beyoncé, Jay-Z, Justin Bieber, eles não são só mais pessoas, eles são produtos. E essas pessoas ganham muito dinheiro, você vai entender o que eu estou te falando, Juju. Você chegou lá, sei lá, vamos pegar aí o maior conglomerado de luxo que é, né, LVMH, que é do Bernard Arnault. Assinou um contrato com quem? Com Jay-Z. Como que funciona isso? Eu vou te patrocinar, eu vou jogar milhões de dólares na sua mão. Jay-Z vale quase 2 bilhões de dólares. Mas eu entendo, você é uma figura querida, né? Então, eu te dou dinheiro, você me ajuda a vender meu produto, é aquela coisa mais ou menos assim, para os produtos de luxo. Só que quando você vai assinar um contrato nesse valor, lógico que eles vão fazer uma investigação sobre você, do que tem de disponível. Aí vão sentar os advogados e eles vão fazer a seguinte pergunta: tem alguma coisa que eu preciso saber? Algum crime que você tenha sofrido, cometido? Aí você vai falar, não, imagina, nada, não tem nenhum escândalo comigo, nem crime, nada. Não. Tá bom, então tá certo. Aí mais embaixo tem uma outra cláusula. Caso algo que você não tenha me mencionado venha à tona, entenda que você terá que me indenizar. Mais multa e diabo a 4. E dali para frente ainda vem uma outra cláusula. Daqui para frente, né, eu tô te patrocinando, a gente tem aqui um contrato, nada de escândalo, porque eu não quero escândalo para minha marca. Sim. Até nos nossos contratos a tem gente também isso, tem isso. Exato. Entendeu? Porque você vai entender, só que Exato. você pega e imagina um contrato com uma figura como eles. Você acha mesmo que se a Rihanna tiver passado horrores, ela vai falar alguma coisa? Não. Eu acho... Ninguém vai falar nada. Não, ninguém vai falar. Eu converso com vários PRs lá nos Estados Unidos e, assim, é a maior operação abafa. Se alguém fala do nome, eles pagam. Mas ele tem alguma coisa... Não, mas paga que é para não poder nem nunca mais falar do nome. Esquece do meu nome. O que pode acontecer? Se o Puff Daddy topar a transação penal,
Falar, não, eu topo, me declaro culpado, não vamos gastar dinheiro do contribuinte. Aí é o seguinte, a promotoria vai chegar com o número X de pena, a defesa vai aceitar, vão entrar num acordo, o juiz aceita, homologa aquilo e acabou. Tudo é encerrado, ninguém saberá de mais nada. Mas isso é E isso 30 tem anos, dele. a pena de 30 anos, já de tá... 30, 40, uma pena que eles Sim. vão chegar lá. Ah, não A gente chegaram em nada ainda, não até porque não sabe. teve, sim. Ou ele pode ir pro tudo ou nada. Não, eu não aceito, eu quero ir. Se ele vai pro tudo ou nada, aí muita coisa virá à tona. Aí, qual é o maior medo dessas celebridades? É esse tudo ou nada, porque a gente não sabe o que tem nessas fitas, a gente não sabe que pessoas vão aparecer, a gente não sabe o tipo de escândalo. Isso aconteceu... Eu acho que tem várias celebridades nessas fitas. Assim, existe uma conjectura muito grande, mas não existe ainda... sabe, quando essa informação não veio à tona, e o Ministério Público tem que guardar isso a 7 chaves, porque o pouco que já vazou acabou atrapalhando o processo deles. Então tem que segurar. Vocês lembram do caso do Keith Raniere, o coach, lá de... Ai, gente, eu peguei o horror de coach por causa desse homem. Que ele dizia que ia ajudar você a mudar a tua vida, que você ia ganhar dinheiro, que não sei o quê, que era um cara incrível. No fundo, ele queria estuprar a mulher. Eu acho que eu cheguei a ver isso, sim. E aí ele cria a seita Nixium. Eu vi. E ele vai carimbar, na verdade ele vai queimar as mulheres com ferro quente, que parecia uma montanhazinha, e assim, na verdade era o K e o R ao contrário. Ele estava criando a pirâmide do sexo, para ele se dar bem. Ele pegou mais de 120 anos de detenção. Ele foi pro tudo ou nada. As outras pessoas, inclusive a Alison Mack, que é a atriz, aceita a transação penal. Várias pessoas vão entrar. Vão depor contra ele, inclusive. Então, o que acontece? Temos aqui o Puff Daddy. Mas embaixo do Puff Daddy, ele não fazia essas festas sozinho. Exatamente. Sim. Você imagina, porque é uma festa regada a muita droga. Tem comida, tem limpeza. Ele não deixava as pessoas saírem de dentro do local onde ele fazia essas festas, porque as mulheres apanhavam, elas eram obrigadas a performar sexo durante muitas e muitas horas, então elas tinham que usar muita droga, desde droga responsiva, como a ketamina, que te deixa obediente, até drogas excitantes, como quantidade de êxtase, de tudo mais que vocês podem imaginar. Então você imagina, apanhavam, tinham seus cabelos puxados, enfim, eram machucadas. Então, só saía de dentro da casa ou do local quando não tinha mais nenhuma marca visível. Elas tinham que ficar, tomavam soro para, se recompor. Meu Deus, tinha toda uma estrutura, então. Tudo, tinha médico, tinha tudo. E o que acontece? Todas essas pessoas, quando entravam para fazer as festinhas do Puff Daddy, assinavam os acordos de confidencialidade. Sem celular, sem nada. Eu trabalhei nos Estados Unidos muitos anos, eu trabalhei na indústria do entretenimento lá também. Eu já assinei vários contratos de acordos de confidencialidade. Eu nunca vi crime nenhum, mas eram para outras coisas, tá? Então, por exemplo, você vai fazer Vamos falar show... do projeto, sim. Você não pode falar absolutamente nada. E são cláusulas ali de 20, 30, 40 anos. Você assina e não pode falar... eu vi alguma coisa daquela determinada celebridade. Não pode falar, não pode dizer nada da vida pessoal daquela celebridade. É tudo muito fechado, né? Nossa. Aquelas pessoas assinam essas cláusulas, assinam esses acordos. E você está lidando com uma pessoa muito poderosa, porque fala, mas por que a pessoa não denunciou? Porque não é fácil. Não. Exatamente, aí vem uma indústria do direito legal que vai em cima de você. Então, assim, é muito complicado tudo isso. Agora, o que todo mundo da imprensa deseja é que ele não aceite a transação penal para ir para o tudo ou nada, para a gente saber o que... Que aí abafa. Quem é que está por trás. Você tem outros predadores sexuais. Jeffrey Epstein, você tem... Entrou depois, inclusive... querem jogar o Jay-Z na história. Sim. Você acredita que tem alguma coisa a ver? Então, tem um advogado lá no Texas que diz que ele é da área civil. Porque tem duas esferas, a criminal e a civil. Que ele teria muitas vítimas da área civil que trazem o nome do Jay-Z. Aí, a promotoria, e a gente está checando toda hora, ali do sul de Nova York, não traz o nome do Jay-Z.
tem vários outros nomes, aí tem sócios das empresas do Puff Daddy, tem outras pessoas que estão implicadas no crime, mas não tem o nome dele. Então, se não tem o nome, então assim, tem uma questão civil. E aí, esta vítima da civil, por que ela não entrou na criminal? Estranho, né? Porque Sim. é um crime. Sim. Você quer uma reparação civil? Lógico. A criminal, ela vai te colocar preso, né? Vai acabar com a sua vida. Mas a civil ela acaba com o teu bolso, né? Então, por que não está nessa... Então, tem muita informação que tem que ser checada. A gente tem que tomar muito cuidado, porque depois que você destrói a reputação de alguém, já Exato. era. Agora, eu acho... Querendo ou não, pode aparecer sim gente que não tem nada a ver. Mas não sei o quê. E todas as pessoas que cometeram crimes, eu entendo que elas têm que ser julgadas, Sim. têm que ser processadas, mas de fato, porque começa a ter muito oportunismo também. Exatamente. Tem que Agora, tomar cuidado. ao mesmo tempo, é muito complicado, porque eles eram unha e carne. Parceiríssimos. Sim. Exato. E aí já começam a falar Entendeu? de Beyoncé, aí já tem Jennifer Lopez, que namorou o Puff Daddy muito Sim. tempo, bem nessa época. Sim, que tá, inclusive tá quando É. teve um tiroteio, né, na boate, e acabou sobrando tudo pro, na verdade, pro segurança, né, e eles saem lindos, bonitos pela porta da frente. E a gente tem lá, né, a figura do fixer. O que é um fixer? A pessoa que vai simplesmente consertar todos os seus erros. Tem uma série muito boa, não sei se vocês já viram, Ray Donovan. Não. Ela é da HBO. É ótima. E é uma série muito corajosa, porque ela vai contar o que é um fixer. Um fixer é a figura daquele... Ele custa uma fortuna, mas ele vai simplesmente acabar com, sumir com É um prova. super assessor. Um super Então, assessor. Um mega gerenciador de Logo crise. no primeiro episódio, é um cantor. E ele acorda num quarto de hotel e a mulher que está do lado dele está morta. Aí ele vai ligar para a gente liga para o fixer tira o cantor e vai sumir com tudo. A mulher vai aparecer morta no outro canto, some com todas as provas. Resolve tudo. Resolve Isso existe tudo. lá, então? Existe. O Anthony Pelicano foi fixer do Michael Jackson, ó. Tem Como até um assim? livro, chama Fixers. Então, tem vários fixers. O que a polícia, não só a polícia, mas a promotoria quer saber, quem são os fixers do Puff Daddy? Puff Daddy. Uhum. Tá. Quem são essas pessoas? Porque são essas pessoas que... Assista a série, Não deixa a ponta solta. São as pessoas que Exato. consertaram tudo. Tudo. E, Quem usa muito fixer? Político, nos Estados Unidos. Uma outra série que mostra os fixers também é a House of Cards. Que tem que sumir, né? Aquelas coisas que some, tem que sumir. É isso, porque tem muito abafar o caso. Ou sumir com as provas. Não deixar nenhuma ponta então, solta. Assim, a pessoa morreu aqui, mas ela tá vai aparecer em outro morreu lugar. lá não na tem outra nada a ver com cidade. isso, Você exato. nunca vai Caramba. conseguir. Que são os Ter fixers. qualquer ligação. E esse tempo aí do Puff Daddy, você acha que vai levar mais ou menos quanto, assim? Para ele tem um prazo para tomar essa decisão? O júri, a princípio, estaria marcado agora para esse primeiro semestre. Tá. Eles estão em muitas negociações. Ele tá, porque, inclusive, o júri é muito caro para ele, né? Tá. E aí, muitas coisas ele vai colocar na balança, né? Porque significa, inclusive, ele já tem aí uma derrocada financeira muito grande, mas ele vai ter que, se ele for lá para você ir para um tribunal do júri, significa você gastar muito, gente, é muito, 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 muito dinheiro. Pra você ter uma ideia, a Promotoria Federal ali do sul de Nova York, de 100% dos casos, 96% vão para transação penal. Só 4% vai ao tribunal do júri. Da grana. Custo alto. Custo Eu muito não sabia, alto. não. E eles são considerados os melhores promotores. Então, tipo assim, esquecem aquele grupo que assim, dificilmente você vai ganhar deles. Sim, não tem Tem boi. prova, eles demoraram muito tempo para denunciar, porque todas aquelas imagens que todo mundo viu só apareceram. Na verdade, aquela operação aconteceu 6 meses antes. A promotoria só denuncia o Puff Daddy 6 meses depois. Quando já tá com... Investigaram. Então, assim... Tem alguma coisa. Ele sair pela porta da frente, eu acho muito difícil. O que os advogados dele tentam é dizer que aquelas pessoas todas performaram Porque sexo queriam, por livre e espontânea vontade. São maiores de idade, isso aqui. E agora... Inclusive assinaram, né? Com a quantidade de drogas, não tem, né? Livre e espontânea vontade. Sim.
de ketamina, cocaína, êxtase, tinha de tudo, gente. A festa do horror. Todo mundo querendo ir pra uma festinha dele, hoje você fala assim, graças a Deus que eu não fui, né? Porque senão estaria lá no BO, né? Imaginou, Juju, você chegando lá, Juju linda, e as mulheres não tinham escolha. E muitas estavam lá porque queriam que ele fosse o agente delas. Ele era um grande produtor. Tinha essas promessas. Aí né? você imagina lá, você é uma grande cantora, uma Sim. mulher linda. fala, vou lá conhecer a pessoa, vai me ajudar. Aí, de repente, você cai numa cilada horrorosa. Sim. O que você faz? É complicado. E engraçado que um pouco antes de sair isso daí, tem um amigo nosso, conhecido nosso, o Eduardo Corrêa, né? Uhum. Inclusive tá o quadro dele ali atrás. A gente estava numa viagem nos Estados Unidos, ele estava acompanhando um dos atletas também, e ele contou que ele morou em Miami muitos anos, inclusive ele trabalhou pro Ele foi segurança do Puff Daddy. Gente, Depois eu vou perguntar para ele. A gente tem que perguntar para ele sobre ele isso. vai vir aqui no podcast, a gente vai pergunta se perguntar ele para ele. assinou acordos de Isso daí foi, confidencialidade. isso daí foi em 2000 e ele trabalhou pro 2000 e Puff Daddy em pouquinho. 2005, assinar atrás. Mas com Atrás. certeza assinou. Assinou, óbvio. Lá nos Estados Unidos não existe essa possibilidade de você ir Sim. para qualquer lugar, ainda Não. mais com celebridade desse Sim. calibre, Eu sabe? fiz reunião uma vez Ele é online com aquele negócio do Sim. filme que me chamaram para um projeto de Califórnia. filme. E para eu fazer essa reunião online e para receber os dados, eu tive que assinar também um contrato de confidencialidade, tudo, que eu jamais divulgaria nenhuma informação do roteiro. Nananana. Então é bem chato as coisas lá.